Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá todo mundo bem, se cuidando direitinho? Você já lavou a mão hoje? Já? Quantas vezes? Lavou direitinho? Todos os dedos, palma da mão, o dorso, punho, polegar, tudo direitinho? Certo. Tá usando máscara quando precisa sair na rua? Tá usando? Ah, então tudo bem. Mas tenta não sair. Só sai se não tiver jeito. E toda vez que sair, pega a sua máscara caseira e coloca ela. Certo? Isso é muito importante para sua saúde e para a saúde de todo mundo que está em volta de você. Combinado? Então vamos se cuidar. Certinho? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre xadrez. Nós vamos estar falando sobre o checkmate. Então eu vou falar quando que é o cheque e quando que é o checkmate. Vai ser um vídeo bem tranquilo, mas é importante vocês estarem vendo. Se alguém tiver o tabuleiro aí, treina aí na sua casa um pouquinho. Se não tiver o tabuleiro, pede pra mãe deixar você entrar num aplicativo de xadrez. Tem vários jogos lá que você consegue estar jogando, tá bom? É importante você estar treinando aí para não perder a prática. Combinado? Eu vou virar a câmera para baixo, mostrando apenas o tabuleiro para vocês. E agora vocês vão ficar só me ouvindo. Combinado? Vocês vão ver apenas minhas mãozinhas e ouvir a minha voz. Certo? Vamos lá então? Ok, pessoal. Então, eu coloquei aqui uma situação, tá? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o cheque. O que é o cheque? O cheque é quando o rei ele está em perigo, ele está na direção de alguma peça e ele precisa escapar. Isso seria um cheque. O que é o mate? O cheque-mate é quando ele está na direção de uma peça adversária e não tem como ele escapar, não tem como ele salvar o seu rei. Isso significa checkmate, o jogo finaliza, você perde o jogo automaticamente. Independente de quantas peças você tenha no tabuleiro. Você pode estar com todas as peças ou com várias peças. Você perdeu o rei, o jogo acabou. Se ele foi capturado, o jogo finaliza. Certo? Até aí tranquilo, né? Então, vamos lá. Nessa situação aqui, eu tenho um rei branco, uma dama branca e um rei preto. Esse rei aqui, ele está em xeque? O que você acha? Não, ele não está em xeque. Por quê? Porque não tem nenhuma peça na direção dele. Essa dama ó, está na coluna C, enquanto o rei está na coluna B. Então não tem nenhuma peça na direção dele. O rei só anda uma casa, eu não preciso nem estar falando do rei aqui. Tá? Lembra da aula anterior lá que eu falei que o rei só anda de uma em uma. Certo? Então ele não está em xeque. Agora, se eu andar com essa dama, tanto para o lado quanto na diagonal, apenas uma casa, agora eu estou na coluna B, eu estou na direção do rei. Logo, esse rei preto ele está em xeque. Ah, então acabou o jogo? Não, só acaba o jogo se ele estiver em xeque e não tiver como fugir, que será o checkmate. Nesse caso, ele consegue escapar. Ele pode vir tanto para a coluna A, quanto ele pode vir para a coluna C. Onde ele não pode se manter? Na coluna B, porque a dama anda quantas casas estiverem livres para frente também. Então ela vai capturar. Basta ele vir para o lado. Pronto, escapou do cheque. Então o cheque é quando ele está com a casa dele, que ele se encontra, está em perigo. Aqui no caso ele não está em perigo. Combinado? Você pode levar quanto cheque for durante o jogo, não tem problema nenhum. Não importa, se tomar quanto cheque perde o jogo, nenhum. Você só perde o jogo se você perder o rei, se for o mate. Combinado? Outra situação, eu pego a minha torre aqui e ando na coluna G até a linha 7, que é a linha que ele se encontra. Ele está na C7, eu andei até a G7, ou seja, eu coloquei o rei em perigo. Então eu coloquei ele em xeque. Quem está colocando ele em xeque? A torre. A dama também? Não. A dama está cercando a coluna B, que não vai deixar o rei voltar. Então o rei agora não pode vir nem na coluna B e nem ficar na linha 7, porque senão a torre pega ele. O que restou para ele? A coluna C, a casa C8 e a C6.
E também sobrou a diagonal aqui na coluna D, que ele pode escapar. Por exemplo, ele vem aqui e coloca aqui, ó. Pronto, ó. Ele escapou, ele não está mais em xeque. Certo? Até aí tranquilo como que é um cheque? Agora, se eu pego a minha dama, desço ele na coluna B até a B8, linha 8, ó. Eu coloquei ele em xeque, tá vendo? O rei está na direção da dama e não tem para onde o rei fugir. Por quê? Porque a torre é como se ela fizesse uma parede invisível aqui, ó. Ela protegeu todas essas casas. Então ele não permite o rei vir para cá. Então aqui não é o rei que se matou, foi a peça branca que cercou ele para depois dar o cheque e automaticamente ser o checkmate. Ele não pode vir para cima da dama que a dama captura, ele não pode ir para o lado que ele vai capturar, ele não pode recuar para nenhuma dessas três casas, porque aqui a torre está protegendo. Nesse caso é um checkmate, ou seja, só existe o mate se tiver um cheque. Certo até aí? Por que eu estou falando isso? Que só existe o mate se tiver o cheque? Porque às vezes a pessoa se confunde, ó. Acontece isso daqui, ó. Essa situação, ó. O rei não está na direção da dama. A dama não consegue chegar nele, ó. A dama consegue vir aqui na diagonal e consegue ir reto. Desse jeito aqui, ele não está em xeque. E é a vez dele jogar. Se é a vez dele jogar e ele não está em xeque, o que ele vai fazer se ele não tem outra peça? Se ele tivesse uma outra, poderia ser um peão, ele andaria o peão. Mas ele não tem nenhuma peça, ele está sozinho. O que será que acontece isso? Então, muita gente acha que isso vai ser o checkmate, que o branco ganhou, porque o branco tinha mais peças e não tem para onde o rei andar. Não! Nesse caso aqui, ó, vai ser um empate. Nós chamamos isso de empate por afogamento. Porque quando o branco jogou aqui, ele não colocou em xeque e ele não deixou nenhum espaço para o rei andar. E o rei preto jamais pode se entregar. Ele não pode pegar a peça e falar, não tenho de jogar, eu vou jogar aqui mesmo. Ó. É ele que está se matando, ó. Não foi a dama que entrou na direção dele. Ele está entrando no lugar da dama. Isso não pode no xadrez, isso é proibido, é uma jogada irregular. Ele volta para cá. Se não tem para onde ele andar, o jogo termina empatado, ok? Então isso se chama empate por afogamento. Certo, gente? Deu para entender o que é um cheque, o que é um checkmate? Vamos fazer mais uma situação? Vou colocar agora o branco numa situação de cheque. Ó, andei com o bispo, coloquei ele aqui, ele anda na diagonal, então ele está em cheque, ele pode fugir. Se eu tiver uma outra peça aqui, ó, eu cerquei aqui, mas ele ainda tem como fugir. Ele não pode ir para frente por conta do bispo, não pode ir para o lado, sobrou só uma casinha. Ok? Tranquilo até aí? Aí se eu tiver uma outra aqui, ó, vamos pegar essa torre mesmo, para vocês entenderem mais fácil. Andei com a torre, ó, coloquei ele em xeque, mas ele ainda consegue fugir, ó. Aqui ninguém chega, ó. Ele pode vir para cá. Tá dando para entender? Tranquilo? Ó, vou fazer diferente aqui, ó. Não coloquei ele em xeque, ó. Não tem ninguém na direção dele, ó. Então aqui ele pode andar para frente? Não. Olha aqui o bispo. Ele pode andar para os lados? Não. Aqui tem a dama. Ele pode recuar? Pode. Então ele vai recuar. Isso não tem nada a ver com empate por afogamento, certo? Agora eu pego a minha torre e ando até aqui, ó. Agora eu coloquei o rei em xeque e a dama protegeu tudo. Se eu coloquei ele em xeque e não tem para onde ele sair, checkmate, o jogo finaliza. Certo? Tranquilo, gente? Deu para entender como que funciona? Só dar uma ajeitada aqui. Então é isso. Diferença do cheque e checkmate é que você, quando está em xeque, você consegue fugir dele. E quando é checkmate, é que seu rei está em perigo e não tem mais para onde ir. Tranquilo? Facinho, não é? Deu para relembrar? Quem não sabia, deu para entender? Caso você não entenda, entre lá, entre no vídeo, dá um like, faça um comentário, faz um like, né, a mãozinha,
comenta o que você já sabia, o que você não sabia, coloca seu nome lá para eu saber quem que foi, tá? Acesse os vídeos todos os dias, entra no Instagram lá da aba, se cadastra também, acompanha, segue lá a aba, veja os vídeos dos outros educadores, tá todo mundo fazendo isso com o maior carinho para vocês, tá bom? E é isso daí. Então, uma próxima aula a gente volta a estar falando do xadrez novamente. Cada dia a gente vai falando um pouquinho. Combinado? Faça tudo direitinho, se cuide, lave bem as mãos, usem a máscara, passe o álcool gel, porque eu me importo com você. Tchau, um grande abraço para todos.